Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, vamos estudar mais um pouco? Bom, antes de começar, já vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe essa aula com pessoas que têm interesse pelo assunto e eu agradeço a sua participação, né? Você que está sempre me acompanhando, deixando seu like, seu comentário, você está me dando muita força aí para continuar fazendo os vídeos, ok? Então, no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre razão e proporção. Você nem imagina quanto de coisa que nós utilizamos em razão e proporção e nem percebemos. Então já pega aí seu caderno, seu lápis para fazer suas anotações, resolver os exercícios e vai comigo. Vamos iniciar então nossa aula sobre razão e proporção. Vamos lá. Bom, então o que vem a ser razão? Bom, a palavra razão, ela vem do latim ratio, tá? Que significa rateio, que também lembra racional, porque a forma de escrever é como uma fração, que vem de números racionais. E significa divisão, então razão é uma divisão, tá? A razão também, ela estabelece uma comparação, você vai comparar duas grandezas, tá bom? Ela é o quociente entre eles, entre os números, né? Com o segundo diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, certo? Podemos representar a razão na forma de fração, número decimal e porcentagem, dessas três maneiras. Então, olha aí a representação A sobre B ou A dividido por B. E lê-se razão de A para B, sendo B diferente de zero. Então, essa é a representação de uma razão. É muito importante a ordem, tá? Olha aí a anotação. Nos termos A e B, o A é o antecedente, é o que vem primeiro, e o B é o consequente, que vem depois. E lê-se A está para B. Vamos ver um exemplo. Num concurso, 1.200 candidatos disputam 400 vagas. Qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas? Olha a importância da ordem, tá? Então, quem veio primeiro aí foi o número de candidatos, é o meu antecedente. Então, qual é o número de candidatos aí? 1.200, não é? E o número de vagas, quantas vagas eles estão disputando? 400. Então, 400 é o meu consequente, fica embaixo aí no denominador. Eu quero saber a razão, certo? Então, eu vou fazer o quê? Posso simplificar, né? Aí, eu simplifiquei os zeros, né? 2 zeros em cima, eu eliminei com 2 embaixo. E eu simplifiquei 12 dividido por 4, que deu 3. E o 4 por 4, que deu 1. Então, a razão foi de 3 para 1. O que significa isso? Que a razão é de 3 candidatos para uma vaga, certo? Cada 3 candidatos estão disputando uma vaga, ok? Número 2. Uma pesquisa realizada em um bairro revelou que 160 pessoas das 400 pesquisadas praticam atividades físicas regularmente. Tá? Qual a razão entre o número de pessoas que praticam atividades físicas e o total de pessoas pesquisadas? Então, olha aí, eu quero quem é meu antecedente, quem veio primeiro na pergunta? Número de pessoas que praticam atividades físicas. E qual é o número de pessoas no bairro? 160, não é? Então, esse meu antecedente, ele fica no numerador da fração. E o total de pessoas é o consequente, ó, então é o que vem depois, né? Total, né? No caso aí 400 pessoas pesquisadas, tá? Então 400 ficam embaixo. O que eu vou fazer? Vou simplificar. Eu poderia ali, eu fiz na primeira forma como fração, eu poderia eliminar o zero, tá? Mas eu dividi aí por 80. Então, 160 dividido por 80 deu 2 e 400 por 80 deu 5. Então, a fração que representa isso é 2 quintos, ok? Isso significa que de cada 5 pessoas pesquisadas, 2 praticam atividades regularmente, ok? Então, essa é uma forma de representar essa razão.
A outra forma, lembra que eu falei que tinha 3? Por porcentagem. Então, o que eu fiz? Olha aí, 2/5 foi a razão aí que eu achei, né? Entre o número de pessoas que praticam atividade física e o total. Aí eu vou transformar isso em porcentagem para eu saber qual é a porcentagem de pessoas, né, que praticam atividades físicas. Então, eu fiz o que aí, ó? 2 vezes 20 deu 40, 5 vezes 20, 100. Por que eu fiz isso? Porque para eu achar a porcentagem, eu tenho que ter meu denominador igual a 100. Então, por isso que eu multipliquei. Que número vezes 5 que chega no 100? É o 20. Então, por isso eu multipliquei embaixo e em cima. Agora está 40 sobre 100, que isso é igual a 40%. Então, 40% é a quantidade de pessoas que praticam atividades físicas, ok? E a outra maneira é escrever em forma de decimal. Então, eu achei a razão, 2/5. Eu vou dividir 2 por 5, que é igual a 0,4, certo? As 3 maneiras aí de você representar essa razão. Mais um exemplo. Numa partida de basquetebol, Rafael fez 15 arremessos, acertando 9 deles. Nessas condições, qual a razão entre o número de acertos de arremessos e o total de arremessos? Olha a importância da ordem, tá? Não esqueçam, vamos lá. Então, a razão entre o número de acertos de arremessos. Então, esse é meu antecedente, veio primeiro, número de acertos. Então, vai ficar no numerador. E o total de arremessos fica no denominador, que é o consequente. Então, o número de arremessos, de acertos, né, é 9 e de arremessos, o total, 15. Então, eu fiz a razão 9 sobre 15, agora eu vou simplificar. Simplifiquei aí por 3, então deu de 3/5. Então, a razão de 3 para 5. Isso quer dizer o quê? Que a razão é de 3 acertos para cada 5 arremessos, certo? Em forma de decimal, eu vou dividir essa razão, 3 dividido por 5, que é igual a 0,6. Em porcentagem, eu transformo a fração em fração percentual. Então, que número eu multiplico por 5 para dar 100? É o 20. Então, eu multiplico o de acima também por 20, que deu 60. No caso, 60%. Então, ele teve 60% de acertos nos arremessos, ok? Algumas aplicações do conceito de razão. Então, quando queremos representar com um desenho um objeto, a planta de uma casa, a fachada de um prédio, um mapa, uma carta geográfica, a maquete de um edifício, utilizamos uma escala, certo? E que é uma escala? Vamos ver? Escala é a razão, olha aí a razão das dimensões do desenho e o objeto real por ele representado. Então, essas dimensões devem ser tomadas na mesma unidade. Se está em metros, fica em metros, centímetros e centímetro, tá? Então, essa aí é uma utilidade da razão, olha aí. Você usa para determinar escala. Então, o que é a escala? A medida do comprimento do desenho sobre a medida do comprimento real. Vamos fazer um exemplo para você entender? Então, vamos lá. Um prédio tem 24 metros de altura. Na maquete, a sua altura é de 20 centímetros. Qual foi a escala utilizada? Então, eu quero saber que escala foi utilizada nessa maquete. Então, olha aí, comprimento do desenho e o comprimento real. Então, o comprimento do desenho, quanto é? Olha lá, na maquete, sua altura é de 20 centímetros. Então, no desenho, é 20 centímetros. Eu vou colocar ele em cima. E o comprimento real? Olha lá, o prédio tem 24 metros de altura. Então, é 24 metros. Eu estou com 2 unidades diferentes aí. Eu tenho que deixar em uma só. Então, eu vou transformar o metros em centímetros. Então, como 1 metro é igual a 100 centímetros, então eu vou multiplicar o 24 por 100, que resultou em 2.400 centímetros. O de cima continua o mesmo, porque ele já está em centímetros, ok? Agora eu vou simplificar. Então, eu eliminei um zero em cima e um embaixo, ficou 2 por 240.
Vou simplificar essa fração aí, divide por 2, o de cima e de baixo, resultando aí 1/120. Então, essa é a escala utilizada. O que significa isso? Que cada 1 centímetro do desenho são 120 centímetros no comprimento real, certo? Ou seja, cada 1 centímetro no desenho, na realidade, são 1,20, 1,20 m, certo? Então, esse aí é um exemplo de razão e que a gente utiliza para encontrar escala, certo? Mais um exemplo que a gente utiliza razão em densidade demográfica. A gente utiliza muito isso em geografia, né? Olha aí, densidade demográfica corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamado de densidade populacional ou população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. Então, resumindo, densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Olha aí, então a razão, ó, número de habitantes sobre a área, certo? Vamos fazer um exemplo. A população do estado do Ceará, segundo o IBGE, era de 8.842.791 habitantes. A área do estado é de 148.846 km². Qual a densidade demográfica do estado do Ceará? É a razão, né, entre o número de habitantes sobre a área. Então, eu vou colocar o número de habitantes, que é 8.842.791, dividido pela área, que é 148.846. Então, você fazendo essa divisão, chega aproximadamente a 59. 59 o quê? Habitantes por quilômetros quadrados. Então, cada 1 quilômetro quadrado tem 59 habitantes, certo? Mais um exemplo que utilizamos a razão, no consumo médio. O consumo médio de combustível de um automóvel é uma razão que divide a distância percorrida pela quantidade de combustível que foi utilizada. E as unidades de medida padronizadas para essas grandezas são quilômetros para a distância percorrida e litros para a quantidade de combustível. Então, é o consumo médio, a razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível, certo? Exemplo: uma família viajou de carro de Goiânia a Fortaleza e gastou exatos 150 litros de gasolina. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 2.400 km. Letra A. Qual foi o consumo médio desse automóvel nessa viagem? Então, vamos lá. Qual foi a distância percorrida? 2.400, não foi? Então, eu coloco o numerador. Quantos litros gastou de gasolina aí no caso? 150 litros. Então, eu coloco embaixo. Fazendo a divisão, eu chego a 16. 16 o quê? Quilômetros por litros. Então, quer dizer o quê? Que o automóvel percorre 16 quilômetros com cada litro de gasolina. Isso aí foi o gasto aí, o consumo médio desse automóvel, tá bom? Letra B. Quantos litros de gasolina seria necessário para ir até Bonito, Mato Grosso do Sul, que dista 1.150 quilômetros de Goiânia, aproximadamente? Bom, então, para cada 1 litro de gasolina, percorre-se 16 quilômetros, não é? Então, se ele ia percorrer 1.150 quilômetros, nós temos que fazer o quê? Para saber quantos litros seriam necessários. Você vai dividir 1.150 por 16, ok? Que aí, ó, eu dividindo isso, eu vou achar a quantidade de litros que eu vou precisar. Então, dividindo, deu 71,875, ou seja, aproximadamente 72 litros de gasolina, tá? Então, voltando, a cada 1 litro, ele percorre 16 quilômetros. Eu quero achar 1.150. Eu vou dividir 1.150 por 16, chegando aí 71,875, que é aproximadamente 72 litros, certo?
Mais um exemplo, velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância total percorrida pelo veículo e o tempo por ele gasto, tá? Agora eu não quero consumo, eu quero a velocidade média, tá bom? Então, a distância pelo tempo. Vamos ver um exemplo? Então, olha aí. Moacir fez de carro o percurso entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 450 quilômetros aproximadamente, em 5 horas. Então, ele andou essa distância em 5 horas. Qual é a velocidade média do carro de Moacir durante esse percurso? Então, vamos lá. Distância percorrida, quanto foi? 450. Vai lá no numerador. E em quanto tempo ele andou esse 450? Em 5 horas. Coloca embaixo. Agora eu vou achar a velocidade que ele fez isso. Quanto? Ele fez uma velocidade de quanto, né? Ele andou em quanto aí no caso? Então, eu dividi 450 por 5, cheguei no 90. Ou seja, a velocidade média do carro dele foi de 90 km por hora, certo? Outro exemplo aí que a gente utiliza muito em ciências, né? Olha aí, densidade de um corpo. A densidade é uma grandeza física que varia de acordo com a temperatura e a pressão das substâncias. Ela é definida pela razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Conhecida como massa volúmica ou massa volumétrica, ela mede a concentração de massa em determinado volume. Então, ali, para calcular a densidade do corpo, nós vamos utilizar essa razão, massa do corpo pelo volume do corpo. Vamos ver um exemplo? Então, observe essa experiência aqui, ó. 2 copos cheios de água, um com bolinha de gude e do mesmo tamanho da bolinha de gude, um com bolinha de isopor. 2 copos, um com bolinha de gude e outro com isopor. Ao colocar a bolinha de gude no copo de água número 1, a mesma vai para o fundo do copo e o copo esparrama água. No copo número 2, ao colocar a bolinha de isopor, a mesma fica boiando e não esparrama água. Então, como vimos na experiência apresentada, a densidade de um corpo é a razão entre a massa desse corpo e o seu volume, certo? Então, isso aí que é a densidade, tá? Só para vocês entenderem melhor. Exemplo, uma pedra preciosa tem 67,2 gramas de massa e ocupa um volume de 3 centímetros cúbicos. Qual a densidade dessa pedra preciosa? Então, o que eu vou fazer? A razão entre a massa do corpo e o volume do corpo. Então, qual é a massa? 67,2 gramas. E o volume, 3 centímetros cúbicos. Divide isso, tá? 22,4 gramas por centímetros cúbicos, certo? Então, essa é a densidade da pedra. Mais um exemplo aí. A densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Se o anel pesa 5 gramas, qual o volume ocupado por esse anel? Então, eu utilizei a formulinha, né, ó, massa pelo volume, tá? E a densidade? Eu já tenho a densidade aí, no caso, é 19,3. E minha massa é 5 gramas. O que eu fiz aí, ó? Eu peguei os 5 e dividi por 19,3. Isso aqui é uma regra de 3. Vou estar explicando num vídeo sobre grandezas proporcionais, tá? Que é o tal de multiplicar cruzado, ok? Então, eu dividi, cheguei em 0,259 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume ocupado pelo anel, certo? Vamos estudar agora a proporção, tá? Vamos ver o que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Então, na proporção eu vou ter duas razões, certo? Ou seja, quando as duas razões possuem o mesmo resultado, dizemos que elas são proporcionais. Então, olha aí, sejam os números A, B, C e D, com B diferente de zero e D diferente de zero, porque não temos divisão por zero, certo? A razão entre eles, nessa ordem, formam uma proporção, tá? Então, como que nós vamos ler isso? Ó? A está para B, assim como C está para D. A e B são proporcionais a C e D.
tá? Isso aí é uma proporção, então, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Vamos entender pelo exemplo. Olha aí. Um posto de gasolina oferece um desconto de R$1 para cada 10 litros de gasolina. Se uma pessoa colocar 50 litros de gasolina, que desconto irá obter? Então, aqui eu vou utilizar a proporção, certo? Cada 10 litros eu recebo um desconto de R$1. Então, se eu colocar 20 litros, vou ter um desconto de R$2. 30 litros, R$3. 40 litros, R$4. E 50 litros, então, meu desconto será de R$5. Então, é proporção. Isso aí é uma proporção, certo? Quando você vai fazer uma receita de bolo, você utiliza uma quantidade. Se você quiser fazer duas receitas, você não vai dobrar a quantidade? Vai dobrar, não é? Dos ingredientes. Então, isso também é proporção, tá? Propriedade da proporção. Então, eu tenho aí A sobre B e C sobre D. Então, eu tenho uma propriedade que diz assim, ó, esse A e o D são os extremos, tá? E o B e o C são os meios, tá? Então, em toda proporção, o produto, que é a multiplicação dos extremos, é igual ao produto dos meios. Se a igualdade for verdadeira, isto é, se A sobre B igual a C sobre D, então multiplicando cruzado, A vezes D é igual a B vezes C, então os números A, B, C e D são proporcionais, certo? Olha aí, vamos fazer pelo exemplo. Então, verificar se os números 5, 8, 20 e 32 formam nessa ordem uma proporção. Então, eu coloquei, ó, 5, 8, 20 e 32. São duas razões, tá? Então, multiplica cruzado, ó. 5 vezes o 32, deu 160. Multiplica o outro, 8 vezes 20, também deu 160. Então, eles formam uma proporção, tá? Logo, eles são proporcionais, ok? Olha esse exemplo. Verificar se os números 3, 8, 10 e 15 formam nessa ordem uma proporção. Então, olha aí, coloquei o 3 e o 8 é a minha primeira razão. A outra, 10 e 15. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes 15 deu 45. E 8 vezes 10 deu 80. Então, são diferentes, não são? Então, eles não formam uma proporção, tá? Só formaria se fossem iguais. Então, isso aí é a propriedade da proporção, ok? Agora chegou a hora das perguntas. Vamos lá, então? Bom, primeira pergunta, então. Em uma sala de aula, 25 dos alunos eram meninos e 15 meninas. Eu quero saber a razão entre o número de meninas para o número de meninos. Então, vamos resolver. Você vai apertar o pause, resolver, e eu já volto aqui para te corrigir, ok? Bom, então, agora que você já resolveu, vamos corrigir, né? Bom, se o número de meninas vem antes, é meu antecedente, então vai em cima. E o número de meninos vai embaixo, no denominador da fração. Então, vai ficar 15 sobre 25. Eu simplificando por 5, eu vou ter, então, 3 quintos. Mais uma pergunta aí para você, vamos lá? Então, um automóvel de 4,5 metros de comprimento é representado em escala por uma miniatura de 3 centímetros de comprimento. Em qual escala foi feita essa miniatura? E aí? Vamos resolver? Lembrando lá, né, da razão de escala, que é a medida do desenho sobre a medida real, tá? Então faça, aperta o pause, responda, eu já volto aqui pra gente corrigir, ok? Agora que você já respondeu, vamos corrigir, né? Então, a medida do desenho fica em cima e a medida real embaixo. Como a miniatura tem 3 centímetros de desenho, vou colocar em cima. E a medida real, né, do automóvel é 4,5 metros, coloca embaixo. Acontece que as medidas são diferentes, uma está em centímetros e outra em metros. Então eu vou transformar a que está em metros em centímetros. Para isso eu vou multiplicar por 100, porque 1 metro igual a 100 centímetros, ok? Então, multiplicando aí 4,5 por 100, vai ficar 450 centímetros, certo? Em cima continua 3 centímetros.
Agora eu vou simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 450 dividido por 3, 150. Então, a escala utilizada para construir essa miniatura foi de cada 1 centímetro no desenho, na realidade são 150 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro no desenho, na realidade são 1,5 metro, certo? Conseguiu? Mais uma pergunta aí para você, vamos lá? Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e ocupa uma área de 564.692 km². Então, eu quero saber a densidade demográfica, certo? Então, vou deixar você apertar o pause, fazer essa questão e eu já volto aqui. Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir, né? Então, para eu achar a densidade demográfica, eu vou colocar o número da população em cima e a área embaixo, certo? Então, a população é de 13.834.971, vai ficar no numerador. Embaixo, 564.692, que é a área. Dividindo isso, eu tenho um número aproximadamente de 24,5 habitantes por quilômetros quadrados, certo? Corrigiu? Vamos lá para mais uma pergunta? Bom, então, um grupo de amigos resolveram fazer uma viagem. Então, eles foram de Brasília até Palmas. E a distância percorrida de 806 quilômetros, certo? E eles gastaram 60 litros de gasolina. Eu quero saber qual é o consumo médio desse automóvel. E aí vamos responder. Volta lá na razão sobre consumo médio. E você vai responder aí e eu volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, eu vou colocar aqui a distância percorrida no numerador, né, sobre a quantidade de combustível no denominador. Então, eles percorreram aí 816 quilômetros e gastaram 60 litros de gasolina. Então, você vai dividir 816 por 60, chegando em 13,6 quilômetros por litro. Isso quer dizer que eles gastaram 13,6 quilômetros a cada 1 litro de gasolina, certo? Mais uma pergunta. Um velocista correu 100 metros rasos de uma competição em 12 segundos. Eu quero saber qual foi a sua velocidade média. E aí vamos calcular. Vou deixar você calculando e eu já volto aqui, ok? Bom, agora que você já calculou, vamos corrigir para ver se você acertou, né? Vamos lá? Então, a velocidade média é a distância pelo tempo, certo? Qual foi a distância que ele percorreu? 100 metros. E o tempo? 12 segundos. Então, 100 dividido por 12, 8,3 metros por segundo. E aí, você acertou? E aí, vamos para mais uma pergunta? Vamos treinar, né? Então, vamos lá. Uma estátua de bronze tem 140 kg de massa e seu volume é de 16 decímetros cúbicos. Eu quero saber a densidade desse corpo. E aí, vamos calcular? Volta lá na densidade do corpo. Você vai fazer esse cálculo e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, a densidade do corpo é a massa sobre o volume. Então, a massa é 140 kg e seu volume 16 centímetros cúbicos. Então, dividindo os dois, eu chego a 8,75 kg por decímetros cúbicos. E aí, conseguiu? A última pergunta aí para você, vamos lá? Eu tenho uma foto de 10 por 15 e quero ampliá-la, de modo que fica 30 centímetros de largura. Quanto vai ser minha altura, então? Olha aí, você vai estar usando a proporção, certo? Se você tem a foto lá no computador, você clicar só do lado, você vai deixar ela desproporcional, então tem que ser lá nos cantinhos, né? Para você aumentar ou diminuir. Então aí, nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos aumentar dos dois lados, para ficar proporcional. Então, quanto que eu aumentei para chegar no 30, né?
A largura aí ficou 30. Se eu quero a largura de 30, quanto eu vou ter que aumentar na altura? Então vamos responder. Estou aguardando, hein? Já volto aqui. Bom, então agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então eu vou colocar aqui largura sobre altura. Qual que é a minha largura? Não é 10 e a altura 15, certo? Só que aí na minha foto que eu vou ampliar, eu quero 30 de largura. Então do 10 para chegar no 30, quanto que eu aumentei? Multipliquei por quanto? Por 3, né? Então, se eu multipliquei a largura por 3, eu tenho que multiplicar a altura também, porque senão ela fica desproporcional, certo? Então, se eu multiplicar por 3 o 15, que número que eu vou chegar? 45. Então, qual vai ser a altura? 45. Então, vai ficar uma foto de 30 por 45, que ela vai ficar proporcional a 10 por 15. Viu como é legal a parte de proporção também? Conseguiu? Parabéns! Pessoal, gostaram da aula? Conseguiram entender direitinho? Viu só que tanto de coisa que nós utilizamos, razão e proporção, não é demais? E a gente nem percebe, né? Bom, então para você praticar mais, pega seu livro de matemática, procura lá por razão e proporção e coloca em prática tudo que nós estudamos. Próximo vídeo tem grandezas, diretas e inverso, não deixe de assistir, tá bom? Obrigada pela sua participação e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!